Opinião. 6h mais 37, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o seu Jornal no Rádio com resumo das principais notícias do dia. Você já compartilhou a nossa live? Ainda não? Está esperando o quê? Vá lá, compartilhe a nossa live, mostre para todos que você também se posiciona frente aos grandes assuntos, os temas mais relevantes para a melhoria da qualidade de vida do nosso país. Aqui é qualidade de vida, viu? Pois é, né? Esse fusquinha aí é qualidade de vida, viu? E agora vamos conversar com os professores Marcos Kazan e Mozart Estrela, que tem um assunto interessantíssimo para vocês. Eu vou começar saudando, obviamente, a ambos, dando-lhes as boas-vindas e a esta bancada do programa Opinião. E como já está mais presente aqui, mais enturmado, por estar justamente com uma certa frequência aqui, não é pela idade, até porque isso é bem subjetivo, né? Vou começar com o Mozart Estrela. Professor Mozart, boa noite. Boa noite, amigos do programa Opinião. Boa noite, Marconi. Boa noite a toda a turma aí da Rádio 93 FM. É mais um prazer estar aqui com vocês. Hoje, né, falando também de tecnologia, o programa Opinião, essa diversidade do programa realmente é show de bola, né? Hoje a gente vai falar um pouco, né, com o professor Marcos sobre um projeto novo da FATEC. A FATEC que, né, dispensa comentários, uma empresa 100%, né, um instituto educacional 100% de Alagoinhas. E vamos falar um pouco sobre um projeto novo, inovador do curso de mecânica, que é o primeiro carro elétrico, né? Primeiro carro elétrico, By Alagoinhas, né? By Alagoinhas, um projeto, né, coordenado pelo professor Marcos Kazan e pelos outros professores. Marcos Kazan vai falar um pouco sobre isso também, em conjunto com os estudantes, ou seja, vamos fazer a engenharia, qual é o papel da engenharia, né? O papel da engenharia não é ficar só na sala de aula, é fazer a coisa acontecer de fato. Então vou passar um pouco a palavra para o professor Marcos, tá? Para ele Marconi aí conduzir os trabalhos aí, né? Jogue duro aí, meu querido. E aí vai ser bom, já que o assunto é tecnologia, e os senhores estão sendo ouvidos e assistidos, porque estamos com as nossas câmeras aqui posicionadas e nossa live no ar, em várias partes do país. Rodrigo Souza diz, boa noite, estou ligado na 93 FM, e tem mais o Emerson Caim Silva, tem gente aqui de Blumenau, Santa Catarina, que está acompanhando o programa. Eu quero agradecer a todos por esta gentileza enorme. Antônio Marcos e Francisco dos Santos, já falei, o pessoal que está ligado lá em Santa Catarina, pessoal de Chapecó, de todos os outros lugares, muito obrigado pela audiência. Professor Marcos Kazan, eu ouvi alguma coisa a respeito desse projeto absolutamente inovador que vocês estão desenvolvendo na FATEC, aqui em Alagoinhas. E existe aquela coisa do telefone sem fio, muitas informações chegam, algumas truncadas, outras, aquela coisa do que minha avó chamava de quem conta um conto aumenta um ponto. Certo. Então nos tire uma dúvida, o carro ele é 100% elétrico, é uma tecnologia híbrida, como é que funciona esse projeto? Boa noite, bem-vindo à Opinião. Primeiramente, boa noite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você, conversando com os ouvintes, conversando com todo mundo. Boa noite para quem estiver nos ouvindo por aí. Então, indo aí direto para a pergunta. A pergunta foi se o carro vai ser híbrido ou se ele vai ser 100% elétrico, sim, né? Sim. Esse projeto, inicialmente, nós estamos construindo um protótipo, né, que mais para frente vai ser afinado, né, e melhorado e de acordo com as tecnologias que nós fomos encontrando que melhor se encaixem tanto no objetivo de criar um carro elétrico, quanto no cenário brasileiro de uso desse tipo de tecnologia, né? Sempre que a gente nacionaliza uma tecnologia, não adianta a gente simplesmente copiar o que tem no exterior. Por mais que possa parecer uma ideia inteligente simplesmente copiar o que já funciona, mas cenários diferentes muitas vezes exigem soluções diferentes. Então, inicialmente, nós estamos construindo um protótipo para poder entender como que essa tecnologia vai se adaptar ao nosso universo, o universo brasileiro. Tá? Inicialmente, o que nós estamos fazendo é pegar um carro já existente no mercado, a combustão, nós vamos retirar o motor a combustão e adaptar um motor totalmente elétrico nele. Nesse caso vai ser um motor só ou são dois? Um motor só elétrico, inicialmente. Tá? Nós pegamos um veículo Fusca,
né? E estamos substituindo o motor dele por um motor elétrico e fazendo todas as adaptações necessárias em relação à bateria, controlador de velocidade e por aí vai, para fazer esse veículo ficar funcional. Existe essa tecnologia ou semelhante, já é utilizada há alguns anos, por exemplo, na Fórmula 1, que serve de laboratório para os carros de rua, Tem a Fórmula, que é o sistema de recuperação de energia cinética, através da armazenagem de energia cada vez que o piloto aperta o pedal do freio. O protótipo de vocês tem alguma coisa nessa linha para ser desenvolvida? Não. Ali é uma tecnologia totalmente diferente. Tá? Ali nós estamos falando de um motor a combustão, que, na verdade, o que acontece? Quando você pisa mas professor, só para interromper, mas já tem a Fórmula E, que é aí sim, né? Essa é aí, totalmente elétrica. Totalmente elétrica. Isso. Então a gente vai estar falando nesta linha de carro, porque a Fórmula E é totalmente elétrica. A Fórmula E é um campeonato de carros completamente elétricos. É o caso do Fusquinha. Já fiquei apaixonado pela foto do Fusquinha. Nada de combustão. O que eu digo é o seguinte, aqui a Fórmula 1 utiliza baterias que armazenam energia pela recuperação de energia através do freio. Cada vez que o piloto pisa no freio, gera sistema energia, de armazenamento de energia cinética, isso aí. Isso. O que acontece, na verdade, quando você está no seu carro, ou na sua moto, ou no seu ônibus, tecnologia limpíssima, né? Quando você pisa no freio, o que você está fazendo é trocando a sua energia cinética que você está andando e jogando ela fora por calor, né? O freio ele faz uma fricção e você joga essa energia cinética para o ambiente por calor. Alguém na Fórmula 1 pensou, puxa, estou jogando energia fora. Desperdiçando energia. Vou aproveitá-la. Então teve a ideia de, ao invés de jogá-la fora por calor, armazená-la, o que também faria o carro perder velocidade, e depois reaplica no carro. No nosso caso, não. Nós teremos um carro totalmente elétrico, né? Há a possibilidade de se fazer esse tipo de conversão, né? Utilizar o próprio motor para fazer a frenagem do carro e realimentar as baterias. Tudo mais. Num primeiro momento, nós não estaremos fazendo isso, porque no primeiro momento o nosso objetivo é termos um carro funcional. Depois nós começaremos com a segunda fase outras fases, né? Várias fases do nosso projeto de carro elétrico, onde ele vai sofrer melhorias. Melhorias no motor, melhorias no sistema elétrico. E aí também melhorias no sistema de troca de energia, frenagem. Hoje ele já alcança qual a velocidade? Não, hoje nós ainda estamos montando esse carro. Mas a previsão ou a expectativa em termos de ganho de velocidade, a performance com relação à velocidade, com relação à autonomia dessas baterias, o que é que vocês estão projetando? Isso depende ainda do que nós vamos conseguir em relação a baterias. É tudo uma questão da quantidade de baterias que você consegue colocar dentro de um carro, né? Por exemplo, se nós abrirmos o capô do seu carro, vamos encontrar lá uma bateria que vai estar escrito algo como, por exemplo, vou dar um chute aqui, um número qualquer, vai estar escrito, por exemplo, 60 ampere-hora. Isso é quanta energia cabe dentro de uma bateria. 50, no caso do seu carro. Então vamos usar um número real aqui, o seu carro é 50. Isso é o quanto de energia cabe dentro daquela bateria. Vamos fazer uma analogia. A sua carteira tem dinheiro. Sim. Não, certo? Nesse caso dizer, não. Hipoteticamente. Ele revelou que tem. Hipoteticamente. Mas ele revelou que tem. Digamos, vamos fazer aqui só uma suposição. Digamos que tenham R$100 na sua carteira. Ou quem dera. Né? Quem dera, mas tudo bem. Quer dizer que você consegue gastar R$100 exatamente com o que você tem dentro daquela carteira. Energia é a mesma coisa. Então aquela bateria... Só gasta o que se armazena. Exatamente. Se você quiser gastar mais do que aquilo, você vai precisar colocar outra nota de R$100. Exatamente. Possivelmente. A mesma coisa seria no caso da autonomia do carro. Aumentar ou diminuir a autonomia de um carro elétrico é só uma questão de eu aumentar a capacidade de bateria. De armazenamento de bateria ou capacidade de armazenamento da bateria ou a quantidade de baterias. Isso, exatamente. Quando eu coloco, por exemplo, baterias em paralelo, eu estou aumentando a quantidade do conjunto, né? A capacidade. Hoje, dentro desse projeto, já se pode saber quanto é possível armazenar por bateria ou ainda é uma outra etapa do projeto, o desenvolvimento dessa bateria? Não, por enquanto nós vamos usar baterias por enquanto nós estamos fazendo o projeto com itens que encontramos no mercado. Sim. Então, motor que encontramos no mercado, bateria que encontramos no mercado. Inicialmente, a gente faz o projeto com o que a gente tem próximo das mãos, né?
No futuro, aí, a partir desse protótipo, testando esse protótipo, a gente vai conseguir ter uma noção melhor de o que é necessário para ter um desempenho melhor. Por enquanto, o desenvolvimento é dentro do combustível, entre aspas. Do que a gente já tem. Sim. Bateria de Nós lítio. temos o Antônio Salles na linha para fazer uma pergunta também, professores. Salles, boa noite. Salles foi... Peraí, deixa eu lhe apresentar. Salles, assim como eu, foi aluno do Senai aqui em Alagoinhas. Ah, sim. De 88 a 91. Ótimo. Eu formei mecânico de motores. Ótimo. Salles formou em quê, Salles? Que eu nem lembro mais. Justamente eletricidade, né? Ah, foi. Ambos são oriundos do de Senai. fio. Um realmente Ótimo, aprendeu, o ótimo. outro eu tenho dúvidas. Que isso? Já aprendeu com eu, né? Ô Marconi, coincidentemente a minha pergunta ia nesse sentido da sua aí, né? Da autonomia. Porque o conceito em si de carro elétrico já não é novidade. O desafio e a novidade é garantir a ele uma boa autonomia. E aí, nesse sentido, eu já quero parabenizar o professor Marcos, porque ele escolheu o Fusca, né? Embora não seja um carro brasileiro, mas os brasileiros o tornou como o seu carro, né? O Fusca é a paixão nacional. E já que ele está interessado em ver essa questão das características do país e como desenvolver esse projeto, a minha pergunta vai nesse sentido. Será que a solução para a autonomia do carro elétrico não seria aproveitar justamente essa luz natural que nós temos aqui, por sermos um país tropical, a questão da energia solar seria uma possibilidade? Então, a minha A pergunta bateria, é no nesse caso. Valeu, Salles, obrigado pela sua participação. Só complementando, o Salles acabou dando um fato histórico. O Fusca realmente foi desenvolvido na Segunda Guerra Mundial, a mando de Adolf Hitler, e a assinatura do design é de ninguém mais, ninguém menos que Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche, é verdade. Rapaz, sabe tudo esse Ferdinand rapaz. Porsche. Cara, é o posto de cultura, que viu, também bicho? foi Rapaz, o que cara também foi realmente é inventor do tanque de fantástico. guerra. Exatamente. E falar todas as línguas aí. Não, o cara é... Ferdinand Enfim, Porsche também vamos foi à inventor do pergunta tanque Vamos, de Salles. guerra. vamos à autonomia. Vamos lá, o que o Salles estava se referindo era em relação à autonomia e se ele poderia ser utilizado, alimentado com energia solar, né? Muito bem. Primeiro, boa noite, Salles, muito obrigado por ter participado, é um prazer conversar com você. Então vamos lá, a questão da autonomia, nós ainda não temos um valor fechado para o que pode ser a autonomia dele. Esse protótipo é justamente para nos responder esse tipo de pergunta. Como é que eu posso equacionar essa questão da autonomia em relação da quantidade de baterias que eu vou utilizar, né? É que nem você enche o tanque do seu carro. Vai depender muito de vários fatores para saber a autonomia. Até de quem está dirigindo. Principalmente aquela peça que fica entre o volante e o banco. Exatamente, até de quem está dirigindo, né? Uma pessoa que a gente diz que tem um pé mais pesado vai gastar mais combustível. Né? Troca de marchas muito constante, sem necessidade. Se é um lugar que tem muito trânsito ou não. Eu Se vou dar vai um usar exemplo... ar-condicionado, se não vai usar ar-condicionado. Eu vou dar um exemplo pessoal, por exemplo. Eu ando muito de moto aqui em Alagoinhas, porque eu prefiro... eu acho que fica mais fácil para as coisas Até que eu para faço estacionar, eu passo por isso perfeito. também. E o que acontece? Eu comprei essa minha moto em Salvador, eu morava lá ano passado. Em Salvador, no regime que eu utilizava essa moto... Consumia bem menos. Eu fazia aproximadamente 30 km por litro. Aqui eu faço ao redor dos 20. A mesma moto, o mesmo das piloto, peculiaridades do mas em trânsito, relação marcha lenta. As peculiaridades do cenário alagoinhas, né? Esse protótipo vai nos permitir responder aí, equacionar essa questão, né? Em que cenários a bateria dura mais, em que cenários a bateria dura menos, quanto de ampere-hora eu preciso de bateria para ter determinado tipo de comportamento, tá? Então isso ainda vai ser equacionado. Quanto à energia solar, se o senhor me permite, eu gostaria de contar um pouquinho do meu histórico. Eu sou engenheiro eletrônico, eu tenho certificação na área de energia solar e energia eólica, então Então você estudou com Dilma, acumulou vento. Botou vento no... A gente usa bateria para isso. A gente usa bateria para isso. Não, Na verdade, só pra relaxar um pouquinho, o que acontece? Quando me falaram de carro elétrico, a primeira coisa que eu pensei também foi, poxa, vamos usar energia solar, né? Energia solar, energia eólica, super legal. A questão da energia solar, eu acredito... mas aí é uma coisa pessoal, a gente ainda vai ter que testar no protótipo também. Eu acredito que o carro movido diretamente por placas solares talvez não seja uma saída tão viável. Por quê?
Porque pode o carregar. Sol... Exato. Porque o Sol, na melhor das hipóteses, ele vai irradiar não mais do que 1000 watts por metro quadrado. Isso é da nossa natureza, é do nosso universo, é a distância que nosso planeta está do Sol e não tem como a gente mudar. O Sol irradia isso em cima da Terra, ou menos. Tá? Então, você colocar placas solares no capô de um carro, no teto de um carro e fazê-lo funcionar, ele vai ser um carro bastante fraco. Tá? Vai ser um carro de pouquíssimos cavalos. Mas... Até em função da estrutura que precisa. Exato, porque ele pensa que você está empurrando um carro, né? É pesado, tem gente dentro e tudo mais, você vai subir ladeira e por aí vai. Agora, ela é interessante num outro ponto, porque um carro elétrico, mais cedo ou mais tarde, vai ter que ser carregado. Igual o seu celular. O seu celular descarrega, você precisa correr atrás de um carregador. Né? O carro elétrico é a mesma coisa. Nós temos hoje os carros híbridos, que tem um motor a combustão interno que fica carregando as próprias baterias, mas um carro 100% elétrico vai precisar ser plugado na tomada em algum momento. E essa conta vai ter que ser paga. Né? Hoje a gente sabe aí como é que é a questão de bandeira vermelha, bandeira amarela, e por aí vai, e impostos e tudo mais. Então é um custo, né, que também tem que ser levado em consideração quando alguém decide adotar esse tipo de tecnologia, né? O custo energético. Não só o custo da solução tecnológica, mas o custo energético, o custo de operação. A própria né? geopolítica também incide diretamente em cima disso por conta dos interesses. A geopolítica fala grosso. Mas é uma tendência, né? É uma tendência na sustentabilidade. Com certeza. Né? Já tem um encontro, existe um Com encontro certeza. também. Eu gostaria de ser tão otimista quanto o Mozart nessa questão dessa tendência. Desde 72, da primeira conferência sobre o clima em Estocolmo, na Suécia, que se fala disso, que está urgente, até hoje nada. Mas de lá para cá eu nasci, depois de 72 eu nasci, tá tudo acontecendo. Então assim, nós temos carregadores. Aí quando eu falo carregador, estou me referindo ao carregador do carro. Sim. Carregadores operados a energia solar pode ser uma ideia interessante. Enquanto você está usando seu carro, a sua casa está sendo irradiada pelo sol, certo? Se você não tem uma placa lá, essa irradiação está virando calor e você está perdendo. Tá? A sua casa vai ser irradiada, quer você queira, quer não, estando você em casa ou não. Enquanto você está utilizando, essa irradiação você pode armazená-la em um banco de baterias com sistema de fotovoltaico e depois utilizá-lo à noite com as baterias carregadas para carregar as baterias do carro. Isso é uma solução, é uma ideia. Né? E é uma ideia que eu tenho muito interesse também. Em talvez até desenvolver algo nesse sentido. Em alguns países até já existem também os pesquisas nessa hora, os totens de carregamento. Já há soluções nesse sentido sendo desenvolvidas na Europa e em outros países. E baseado aí na insolação que nós temos no Brasil, o posicionamento do nosso país no globo em relação ao Sol é excelente para a energia solar. Então eu acredito que seja uma excelente solução nesse sentido. Bom, eu infelizmente precisarei encerrar o nosso papo por hoje, mas os senhores já estão automaticamente intimados para retornarem aqui para a gente ter mais tempo para tratar deste assunto. Com certeza. Que está chegando a Voz do Brasil, temos mais algumas notícias e comentários e não podemos ultrapassar sob pena de multa pesada, mas eu quero agradecer, em nome, obviamente, da equipe, parabenizá-los por esta iniciativa e não convidá-los, mas intimá-los a retornarem aqui para que a gente possa discutir mais sobre este assunto. E é bom se vier já com fosquinha, né? É só dizer o dia e a hora. Vou convidar a turma da faculdade, da rádio para ir lá em loco, conhecer o protótipo. Ótimo. Vamos fazer uma reportagem lá. Fazer uma reportagem lá, tá? Pra gente conhecer. Vocês são meus convidados. Ver os motores, tá? E com certeza é uma iniciativa positiva, é uma iniciativa de professores e estudantes. Eu acho que o papel da universidade é esse. E a FATEC está aí de portas abertas. Vai vir também a turma do curso de odontologia, que vai fazer um trabalho voluntário muito bacana na cidade, 200 atendimentos para a galera aí da zona rural, para fazer vários exames. Ou seja, esse é o papel da instituição e a rádio estamos aqui, todo mundo, estamos junto para mudar esse processo que eu vou com o Marconi. Só com educação, camarada. Só a educação que vai transformar. É a saída para tudo. Com certeza. É a base. Começamos aqui com os professores Marcos Kazan e Mozart Estrela. Obrigado pela presença dos senhores. Voltaremos a conversar. Aliás, se puderem, depois na finalização do programa, vamos bater um papo rápido aqui.